Jesus, mestre amado, companheiros espirituais que nos intuem, que nos acompanham nesses estudos que temos feitos todas as semanas. Nesses momentos difíceis, complicados, pelos quais o planeta passa, mas principalmente o nosso país, aqui estamos pedindo forças, equilíbrio, serenidade, resiliência, tolerância e paz interior, para que possamos dar o nosso melhor, para fazer uma contribuição positiva para resolvermos esse grande problema pelo qual estamos passando. Que sejamos cada um de nós pequenos pontos de luz que levem esperança onde quer que estejamos, e não pontos de reclamação, pontos de sofrimento e de dor. Que tua paz nos ilumine, Senhor, leve a todos aqueles que estão hospitalizados as nossas vibrações de fraternidade, de carinho e de amor, e cubra de esperanças todo o povo brasileiro e cada um de nós. Que sua paz esteja, nos ilumine e nos acompanhe em todo o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Amém. Elda. Bom, o tema hoje, parentela, é muito interessante, eu gostei muito desse tema. Emmanuel nos fala de duas situações de conjunto de pessoas e de espíritos, né, numa encarnação. Há um grupo, ele se denomina parentela e outro família. Aparentemente, a gente fica assim, nós somos espíritas e conhecemos esses conjuntos, né, de pessoas que são agregadas durante uma encarnação, a gente entende basicamente o que ele quer dizer. Lendo e estudando, fica muito rico. Ele coloca que parentela é um grupo de espíritos que se reúne para um exercício dentro, são aqueles que ou são consanguíneos ou porque por afinidade se reúnem num grupo familiar. Aí uma parentela. E ele coloca que a parentela, aí eu vou ler exatamente o que ele coloca, cadinho de lutas em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga do amor para a eternidade. Lendo só esse trecho aí, dá para a gente fazer uma série de reflexões. Uma oportunidade, essa reunião de espíritos, seja por questões consanguíneas ou por afinidade, a afinidade que seria o quê? Seria basicamente o filho adotivo, seria marido e mulher, seriam sobrinhos, às vezes vamos dizer, familiares ou agregados, que a gente às vezes brinca, né? Que são a gente fala assim que cunhado é agregado mesmo, quando a gente faz umas brincadeiras dessa, né? A gente ouve brincadeiras assim. Então, esses são aqueles que acabam se reunindo naquele grupo por afinidade. Então, são os consanguíneos e por afinidade. E esse grupo é uma reunião muito providencial, considero assim. Considero não eu, mas em cima de reflexões que Emmanuel trouxe e algumas que eu vou trazer também de Joana de Ângeles, exatamente sobre esse mesmo tema. Considero que é uma oportunidade providencial para a gente aprender a lidar com o outro, lidar com a diversidade. Porque o que mais nos dificulta no relacionamento é sermos diferentes. Sermos diferentes e não respeitar a diferença do outro. Essa eu acho que é um dos grandes obstáculos para uma boa relação familiar ou boa relação entre amigos também. Então, mas exatamente porque nós somos diferentes e muitas vezes não aceitamos essa diferença, é que geram os conflitos, geram as dificuldades de relacionamento. Então, é uma oportunidade muito rica essa reunião de espíritos nessa condição, porque nós podemos, conscientes disso, que nós temos que rever a forma como nós lidamos com os valores, emoções, conceitos. Esses conceitos sejam religiosos ou filosóficos. Inclusive no texto de Emmanuel, ele começa falando alguma coisa sobre essas divergências de conceitos, principalmente de religião, que eu acho que é um grande drama também que nós vivemos.
Talvez hoje nem tanto, eu não sei. Eu acho que a gente fica tão restrito só ao espiritismo, com pouca convivência com pessoas de outras religiões, pelo menos no que me diz respeito, a não ser com relação aos meus familiares, mas nós não temos nenhuma desavença, a gente se entende muito bem, que eu compreendo eles e eles me compreendem, né? Na forma como aquilo que eu passei a assumir a partir de determinada época da minha vida. Então a gente convive muito bem com isso. Mas eu sei que muitas pessoas não vivem bem, até na questão da amizade. Fica sempre querendo criticar ou querendo fazer com que o outro pense igual, né? Então é uma religião querendo colocar na cabeça de outra pessoa com outra religião que o que o dela que é perfeito, que o dela que é boa, que o dela que salva. E a gente precisa ter muita atenção para esses preconceitos, porque isso prejudica muito os relacionamentos. Então, essa relação num grupo familiar, mas aí com a denominação de parentela, como o Emmanuel nos coloca, nos proporciona oportunidades muito ricas para refletirmos sobre esse assunto. Como é que nós estamos lidando com aqueles que estão junto conosco, seja dentro de uma mesma casa, ou seja por amizade, ou seja na área de trabalho? Como é que nós estamos lidando com essas diferenças? Nós estamos aceitando o outro? Estamos querendo impor a nossa forma de ver e de entender? Querer que o outro pense igual? Ou criticar o outro porque o outro quer que a gente pense igual a ele? Como é que nós estamos lidando com isso? Então essa convivência nos ensina ou nos propõe sermos mais respeitosos, indulgentes, fraternos, que é o que o próprio Evangelho nos convida a ser, mais indulgentes, humildes, né? E fraternos. Esse exercício nos ensina muito, se nós prestarmos atenção na necessidade que nós temos de aprender nesse relacionamento. Promove também a moldar-nos, né? De acordo com o que o mestre nos solicita. O mestre nos solicita a sermos melhores, de termos mais paz, entendimento e amorosidade no relacionamento com os nossos companheiros de jornada. E no caso da parentela, é um grupo de espíritos que estão no mesmo caminho nosso e que com uma relação muito chegada. Às vezes a gente não se entende muito bem com uma pessoa que está longe, já é complicado. Imagina conviver com essa pessoa e nós não sermos amáveis, não sermos respeitosos, não sermos fraternos, não temos respeito pelo direito do outro de ser o que ele escolheu ser. É muito importante isso. Joana de Ângeles, uma coisinha interessante também, que é ainda no Emmanuel, nós falamos sobre a parte parentela e com relação à família, ele põe 5 palavrinhas só para identificar o que é família. Você vê que não é o número de palavras que mostra a grandiosidade do conceito, né? Como família, Emmanuel simplifica dizendo simplesmente os laços de eterno amor. Curto e completo. Então, parentela ele teve uma série de expressões e conceitos para poder oferecer, mas com relação à família, na forma como ele está abordando o tema, laços de eterno amor. Parentela tem 2 coisas: consanguinidade ou afetividade. Com relação à família, é amor. Então é a coisa mais intensa, precisamos prestar muita atenção. Família não quer dizer que moramos na mesma casa, que temos um convívio mais estreito, não importa. Família é uma reunião espiritual. Parentela é uma reunião, um grupo de pessoas que estão reunidas, mas
de uma forma, uma relação mais próxima, física, vamos dizer assim, e família é uma reunião espiritual. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, traz umas reflexões também muito interessantes abordando esses dois aspectos. Ela chama de família tanto um determinado conceito quanto o outro, só que ela faz distinção. Então, família nesse conceito e família nesse outro. Mas, quando a gente lê esse estudo da Joana de Ângeles, às vezes a gente pode até imaginar que ela estaria divergindo de Emmanuel. Mas se a gente prestar atenção no texto, ela está dizendo a mesma coisa, só que usando conceitos ou termos diferentes. E eu acho que vale a pena a gente abordar. Traz reflexões interessantes. Podemos considerar, a gente tem que ter o cuidado, né, de ler essas definições oferecidas por ela, exatamente poder entender e complementar o que Emmanuel nos trouxe nesse texto Parentela. Acho que enriquece mais, juntando os dois conceitos. Joana de Ângeles coloca assim: traz-nos a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou por meio do impositivo consanguíneo decorrente da união. É o que ela chama de uma reunião num lar, que é aquilo que eu já mencionei antes, só colocando aqui exatamente o texto como ela coloca no livro. Sobre família, ela complementa: famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios diferentes para as realizações nobilitantes com que sempre se viram a braços os construtores do mundo. Retornam ao mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade, às vezes, preferem renunciar. É um aspecto interessante nessa colocação que ela faz, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fruirão após as renúncias e as demoradas uniões no mundo espiritual. Eu achei interessante isso aqui, que coloca assim: cujas oportunidades às vezes preferem renunciar, os espíritos afins. E eu fiquei muito tempo refletindo sobre essa parte do texto da Joana, porque de repente poderia dar um entendimento diferente, mas depois eu insisti em ater a esse tema, esse texto dela. É quando espíritos que são afins, que gostariam de estar num determinado grupo familiar, abrem mão disso para que outros espíritos que precisam conviver para aprenderem a lidar uns com os outros terem essa oportunidade. Então, espíritos mais conscientes, que têm mais um grau a mais de percepção, de evolução, mesmo que eles tivessem a oportunidade de retornar para um lar e conviver ali com pessoas afins, pessoas que são de um relacionamento amigável, de amor, de afeto, abrem mão disso para dar oportunidade para que outros aprendam e evoluam. É muito interessante a gente pensar, né, sobre esse aspecto, porque às vezes a gente, não, mas eu gostaria tanto de nascer naquele lar, que tem aquele que eu gosto, aquele com quem eu vivi, aquele que eu quero resgatar com ele, alguma coisa desse tipo, mas a favor de um outro que precisa muito mais, ou precisa e esse nem tanto, abre mão disso para que esse outro cresça e evolua. Achei muito bonito isso. Ela trazer que há muitos que abrem mão disso a favor do outro. É uma prova de amor, de afeto, não é? De respeito, de entendimento, que a gente fica pensando até que ponto se um de nós estaria disposto a abrir mão de conviver numa encarnação, abrir mão de ficar 50, 60, 70 anos, sei lá, com pessoas de nosso afeto, abrir mão para que outro tenha a oportunidade da evolução. Eu achei muito lindo isso, achei que valia a pena trazer
essa informação, essa percepção. Na definição de lar, de certa maneira, Joana de Ângeles aborda o que o Emmanuel coloca como parentela. Que o lar é aquele onde nós vamos aprender, vamos passar por uma série de dificuldades, vamos evoluir. Porque é aquele grupo mais fechado em que as pessoas realmente estão ali para ter um grande aprendizado. Muitas vezes esse encontro no lar, ou da parentela, como diz Emmanuel, é o exercício da dor, da renúncia, do aprendizado mais difícil, de que estejam necessitados para o processo evolutivo. E usando a expressão de Emmanuel para essa situação, diluir as imperfeições dos sentimentos, onde realmente nós estamos ali para lidar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e aprender, evoluir. Tem a afirmativa da Joana, quando diz que alguns espíritos, aí, abordando essa questão, a que eu me referi agora há pouco, e que ela expressa assim, dessa de alguns cederem ou abrirem mão, né? De modo a concederem, aí eu vou pegar exatamente o texto dela, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado oportunidades de exercício da renúncia e ajustes necessários ao processo esperado, anelado por todos nós, a evolução do espírito. É só para trazer o texto dela, que eu fiz uma reflexão à minha maneira, né? A minha maneira ou a maneira como fui intuída. Estes conscientes, né, só reforçando o que eu já tinha colocado, percebem estarmos realmente necessitados do conviver que promove nossos ajustes. Não há evolução sem contraposição. Não há evolução se não houver esse contraste. Que quando duas pessoas pensam igual, procuram conceitos iguais, procuram as mesmas leituras, frequentam os mesmos lugares, não vai ter evolução, porque não há uma oportunidade do outro oferecer uma informação a mais. Então a gente passa a ter uma vida assim, meio pacífica demais, e a gente, para poder aprender ou estar impulsionado a evoluir, a crescer, nós precisamos de ter um contraponto. Não precisa de ser um contraponto de guerra, de briga, mas um contraponto de conhecimento. Então, agora pensando aqui, se vem alguém aqui para oferecer alguma informação a respeito de Emmanuel e Joana de Ângeles, por exemplo, como hoje, é porque essa informação que está vindo agregar com algo a mais daquilo que nós estamos já contando no nosso ver, né, no nosso olhar. Então é essa informação a mais que nos faz promover um pensamento, uma reflexão, a buscar pensar mais a respeito, a buscar mais informações para que a gente possa crescer intelectualmente, espiritualmente, etc. Joana de Ângeles, agora falando sobre família, ela coloca assim: a família é mais do que um resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas de sofrimentos e aspirações. As tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico em que medram as nobres expressões da elevação espiritual da terra. Então ela coloca aqui família no sentido do lar, que é a mesma coisa, é o mesmo conceito de Emmanuel com a palavra parentela. É onde há aquele intercâmbio, aquele encontrar cotidiano. Nascemos ali, aprendemos ali, discutimos ali, muitas vezes com alguns desafetos, mas tudo isso é que nos faz crescer e evoluir. Nós precisamos disso. Ainda estamos numa fase espiritual que nós precisamos disso. Essa forma que Emmanuel chama de parentela e Joana de Ângeles chama de família, mas a questão do relacionamento no lar, quer dizer, consanguíneo e afetivo,
Dá a impressão, muitas vezes, de estarem definindo coisas diferentes. Eu já falei sobre isso, mas reforçando para a gente poder perceber os detalhes, né, as nuances disso. Se nós prestarmos atenção, a diferença é só com relação aos termos, mas não com relação ao conteúdo. Então, o conteúdo, tanto de parentela, lar, né, e família, né, com relação a Joana de Ângeles, Emmanuel e Joana de Ângeles, os conceitos são idênticos. Os termos são diferentes, a forma de colocar é diferente, mas o fundamento em ambas as situações é idêntico. Então, reforçando alguns conceitos. Para Emmanuel, então, parentela são relações consanguíneas, grupos de convivência cotidiana, família, encontro de espíritos com laços espirituais de eterno amor. Laços de eterno amor. Essa expressão é muito bonita, né? E eu acho que dá-se uma ênfase e uma forma muito clara, muito lúcida do que ele quis dizer como família. São aqueles que estão reunidos por amor. Os outros estão reunidos para evolução, para aprendizado, para esse exercício da fraternidade, exercício de questões de desavenças, saber lidar com isso e crescer. E eu vou terminar, a gente já está indo bem rapidinho, né? Não sei se eu sei que estou falando rápido, mas eu fico aí à disposição se eu puder acrescentar alguma coisa. É a frase que Emmanuel coloca, que é a forma que eu achei fecha exatamente esse tema de uma forma primorosa. Família não seria parentela. Ele faz essa distinção, que família não é parentela, parentela não é família. Aí ele fala as palavras dele. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então eu acho isso de uma beleza, como a beleza quando ele definiu o que é família, que são os laços eternos do amor, em relação a isso. Nós estamos aqui num grupo familiar, quer dizer, de afinidade, de consanguinidade, para crescer, para evoluir. E numa oportunidade mais à frente, a partir do momento que a gente aprende e consolidar esse ensinamento em nós, aí nós estaremos fazendo parte da família espiritual, que é muito maior. Que a família espiritual é exatamente onde nós queremos e acho que não só queremos, mas deveremos esse patamar, alcançar isso algum dia. Nós todos realmente temos esses laços eternos do amor indistintamente de como nós viemos e de que tipo de relacionamento tivemos, mas que alcançamos aí um aprendizado que nos levou a ter esse laço eterno do amor. Vamos almejar, chegar aí e nos esforçarmos. Eu acho que o recado é esse e estou aqui à disposição. Se quiserem conversar algo, não sei se eu falei rápido demais, aí vocês podem puxar minha orelha. Mas você fechou com chave de ouro, viu, Ana? Essa última frase aqui do Emmanuel, que você interpretou muito bem, a questão de que a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia, né? Mais tarde nas santas expressões da família. Ou seja, num futuro, a família universal, o mais próximo possível, nós teremos uma família só. Isso, a família universal. Seria a família universal. Isso. Tão, digamos assim, desejada por todos nós. Porque à medida que a gente vai reencarnando com essas famílias, com as parentelas, né, a gente vai fazendo os nossos reajustes e tal. Isso. Né? E como mesmo você falou, de repente a gente tem a felicidade ou o crescimento já de não pedir para vir com a família espiritual, mas vir com parentelas para que a gente possa ou colaborar, né, com o crescimento daquela pessoa ou se ajustar, no caso, com ela, formando no futuro essa grande família universal. Mas, Elda, maravilha, eu vou te pedir a gentileza de fazer a prece, aí a gente abre
o microfone para as pessoas, né? Ok. Pai amado, só temos a agradecer pelas muitas bênçãos que temos recebido, a oportunidade de estarmos aqui estudando, a oportunidade de estarmos levantando questões que possam agregar ao nosso conceito, nossos conhecimentos, e possamos ser instrumentos cada vez mais lúcidos e conscientes nessa caminhada. Agradecemos por estarmos protegidos nesse momento tão difícil. Gratidão por termos essa percepção de podermos ajudar pessoas que ainda não, que estão passando tantas dificuldades nas ruas, na medida do que nos é possível, mas estamos sempre reunidos com esse desejo de sermos instrumentos de amor, de paz, de luz, dentro das nossas limitações, evidentemente, mas sempre desejando sermos melhores. Gratidão por esse momento de estudo, mais uma vez, e pedir, como sempre estamos aqui humildemente apresentando as nossas limitações, e pedir auxílio de força, coragem, determinação para seguirmos em frente, de buscarmos cada vez mais o conhecimento do Evangelho do Mestre, cada vez mais estudarmos mensagens de nossos amigos espirituais que nos auxiliam tanto, que estejamos sempre abertos a aprender, a sermos fraternos, a sermos amorosos, amoráveis, com um sentimento ainda, uma emoção ainda maior de ser do que ser amoroso, que possamos realmente seguir em frente com lucidez e paz em nossos corações, que possamos nesse momento de prece irradiar dentro do nosso possível amor, paz, para os ambientes à nossa volta. Que a espiritualidade maior nos auxilie nesse compartilhamento, que possam levar esse nosso amor, que ainda é pequeno, mas que nós reunidos possamos ser úteis nesse trabalho espiritual, de alcançar famílias que estão passando tantas dificuldades, seja em relacionamentos internos, que a própria estrutura da pandemia muitas vezes promove, a questão da fome, do frio, de tantas necessidades que nós, às vezes, nem nos fazemos conta. Que esse nosso amor, esse nosso querer, esse nosso desejo, com essa prece, possa alcançar muitos lares. Que possamos ser úteis, se não podemos ser úteis presencialmente, que possamos ser espiritualmente. Que a paz esteja sempre em nossos corações, que a luz ilumine os nossos caminhos, que tenhamos sempre abertura espiritual para sermos melhores e possamos ser cada vez mais também úteis dentro daquilo que podemos fazer. Que as bênçãos também alcancem todos os lares representados aqui, que sejamos fortes, determinados, confiantes para seguirmos nessa caminhada. Que possamos ter pensamentos leves e amorosos, que não busquemos desavenças, que busquemos só a união de todos os seres num só objetivo, do amor e da elevação espiritual do planeta. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Nelda.